Fala galera, tudo certo? O nosso desafio de hoje é fazer esse tanto aqui de remo quebrado virar um remo só, resistente novamente. Então primeiro a gente vai identificar aqui qual pá a gente vai conseguir utilizar. E essa pá aqui é desse cabo que está maior, ó, e ela quebrou bem nessa emenda aqui da união da pá. Então ele ainda tem um cabo bem maior, eu fiz a medição aqui com o dono dele. E esse cabo aqui deu certo para a altura nas adaptações que eu falei que seria necessário fazer. Já esse aqui quebrou o cabo no meio. Quebrou bem aqui assim, então infelizmente esse aqui é bem difícil de consertar, a gente só consegue reaproveitar a parte aqui de cima. Então vamos ver como é que são as medidas aqui do diâmetro desse cabo aqui, dessa pá, para aquele outro cabo, que eles são diferentes, e vamos ver o que dá para a gente fazer de adaptação. Esse cabo aqui parece ser um pouco mais espesso, e vamos ver como se comporta ali essa espessura dentro dessa aqui, se eu consigo adaptar, porque seria o jeito mais certo de ter bastante resistência. Bom, então já estou aqui com a minha micro retífica, uma pedrinha aqui mais larguinha, e vou fazer a limpeza aqui da parte interna aqui do tubo. Tá cheio de espuma, tem resina, tem bastante material ali, e vamos precisar de um óculos, né, e uma máscara aí por causa do pó que vai soltar, e também dos pedaços que vão soltar de carbono, que se entrar no olho dói bastante. Bom, então já estou aqui com o cabo preparado aqui, já consegui remover, deu bastante trabalho deixar limpo aqui dentro, mas deu certo, a altura também ficou um pouco mais baixa, mas essa parte aqui, como vocês puderam ver, eu fiz 3 cortes nesse sentido aqui e consegui descascar a parte aqui do tubo que estava aqui. E, como vocês podem ver, o encaixe ficou bem legal e tem um tamanho bom aqui, ó, para o remo não voltar a quebrar nessa zona. Então depois disso, a gente vai fazer agora a colagem usando essa resina epóxi aqui já com esse aerosil para criar essa pasta, para preencher bem ali, e a gente vai ter certeza que a resina vai soldar todas as áreas. Se a gente botar resina líquida, ela pode escorrer e não deixar bem colado. E outra coisa que você precisa ficar atento é como colar o remo, tá? Porque assim, o handle, que é a parte de cima aqui, né, essa parte de pegar na mão, essa parte aqui curvada é onde a gente encaixa os dedos. E já a parte da pá, ela fica nesse sentido aqui, ó. Então o handle tem que ficar com a parte dos dedos virado para a parte que a pá é inclinada para frente. Não pode colar ao contrário, senão o remo vai ficar assim. E essa zona aqui não é a zona de remada, essa zona aqui não puxa água. Então tem que ser certinho, porque se você colar com resina epóxi é permanente. E se precisar cortar, não tem mais o que fazer. Então tem que colar do jeito certo e prestar bastante atenção para deixar também a inclinação aqui do nosso pega-mão bem certinho com a parte reta da nossa pá aqui, ó. Tem que ficar tudo bem alinhado. Tanto a parte plana quanto a parte aqui, ó. Não pode ficar nem assim, senão você atrapalha muito a remada aí de quem for usar esse remo. Então agora bora passar bastante resina aqui. Vou fazer um lixamento com uma lixa 80, tanto na parte interna quanto nessa parte aqui desse tubo. E depois de fazer o preenchimento, a gente une as partes e espera a secagem total. Processo bem simples, tá? Que nem colar cano de PVC. Vem aqui, lixa por dentro. E nessa parte aqui também. Então a gente faz um teste aqui para ver. E o ideal é que a pá não fique chacoalhando aqui dentro do tubo. Então ó, ficou bem firme, não tem barulho nenhum. Ó. Tá perto do microfone que vocês conseguem ouvir. Ó. Não tem jogo nenhum, tá bem certinho mesmo. Então eu vou ter segurança que esse remo aqui não vai voltar a quebrar, pelo menos nessa parte. Então primeiro a gente faz agora a aplicação da nossa pasta epóxi aqui. Tem que ser em excesso mesmo, tá? O que escorrer a gente tira depois. Então a gente fez a aplicação aqui na parte da pá. E agora a gente faz também a aplicação na parte interna aqui do nosso tubo. E agora a gente já faz a união aqui, olhando do lado certo, ó, a parte aqui dos dedos para frente, a pá inclinada para cima. É isso aí mesmo, ó. Tem que sair resina, que a gente tem certeza que preencheu todos os pontos ali dentro. E agora a gente vai fazer o alinhamento, usando a mesa aqui de referência, e a gente vai torcendo aqui até chegar no ponto certo.
Então eu cheguei na angulação certa. Antes de limpar a resina aqui, a gente bota novamente na zona aqui de remada para ver se está tudo certinho. Confere assim lateralmente. Vamos olhar em outros ângulos aqui, né? Olhar de ambos os lados assim. E para deixar tudo bem certinho, eu pego aqui uma espátulazinha. Isso aqui nada mais é que uma espátula grande cortada. E vir raspando a resina em excesso. Para deixar o remo já com um acabamento melhor. E depois a gente só corre uma lixinha aqui d'água mesmo. Para tirar algum ressalto. Tá colado aqui nosso remo. Vamos deixar ele descansando aqui nas mesmas esperas das pranchas. Vamos deixar aqui só a parte do cabo assim encostando. E vamos esperar aqui 24 horas para a gente fazer um acabamento aqui. E aí eu mostro como ficou o resultado final. Então galera, já chegamos aqui no nosso próximo dia e o remo já está seco aqui. Passei um verniz fosco nessa parte aqui depois de ter pintado e passei também aqui na parte da pá dele. E cara, o resultado ficou muito legal, ficou bem original mesmo. Aqui a emenda que a gente fez, ó, basicamente nem se nota grandes diferenças, tem apenas um pequeno rebaixo. Mas depois nessa zona aqui, em toda a borda da pá e na emenda aqui do handle também, vai uma fita, tá? Geralmente a galera usa a fita preta, aquela fita isolante mesmo, que é uma fita que protege ali tanto a prancha quanto o remo para não voltar a quebrar. Então esse processo aqui é um processo que é um pouco chatinho de fazer pelo lance de ter que desmontar um remo antigo colado com resina. Vocês puderam ver que para soltar a pá antiga do cabo que estava quebrada, eu precisei fazer alguns cortes, depois fazer alguns ajustes por dentro ali do tubo antigo que eu tinha. Mas dessa forma eu consegui deixar um remo que não prestava mais, né? A gente fez de 2 remos, um remo só, mas um remo funcional. E eu optei aqui por colocar o verniz fosco, porque o fosco esconde muito mais qualquer imperfeição que tem aqui no remo, por ser um remo que já é antigo. Se eu botasse o verniz brilhoso, alguns ressaltos iam aparecer, então eu preferi fazer dessa forma, porque eu sei que assim o resultado final fica bem melhor. Então se você curtiu e quer aprender como fazer processos de resina do mesmo jeito que eu faço aqui, clica aqui no primeiro link da descrição e baixa o meu e-book, que lá eu te ensino todo o passo a passo para trabalhar com resina epóxi, poliéster, tipos de lixa, as fibras que eu utilizo, os aditivos e tudo mais para entrar aí no mundo de consertos em pranchas de surf, poder fazer uma renda extra, né, consertando pranchas ou até consertar suas próprias pranchas em casa. Então clica aqui e baixa o teu e-book. Então esse foi o vídeo de hoje, aqui quem fala é Felipe e até o próximo vídeo.